Imagine um homem que, de repente, é atingido na cabeça por uma barra de ferro de quase 1 metro de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, que atravessa seu crânio de baixo para cima, emerge do topo de sua cabeça e voa a dezenas de metros de distância. A cena é digna de um pesadelo de filme de terror, mas o mais inacreditável é que, segundos depois, ele se levanta, fala e permanece consciente. Este não é um conto de ficção, mas a espantosa e verídica história de Phineas Gage, um caso que desafiou a medicina e a ciência do século XIX e que até hoje nos ensina sobre a complexidade do cérebro humano e a intrínseca ligação entre corpo e mente. Prepare-se para desvendar os fatos surpreendentes e as curiosidades muitas vezes ignoradas sobre um dos pacientes mais famosos da história da neurologia, cuja sobrevivência milagrosa reescreveu nossa compreensão sobre quem somos. Phineas Gage era um capataz de obras ferroviárias em Vermont, Estados Unidos, em meados do século XIX. Em 13 de setembro de 1848, aos 25 anos, ele era um homem exemplar, trabalhador, responsável, equilibrado e respeitado por todos. Seu trabalho envolvia a perigosa tarefa de abrir caminho para a ferrovia utilizando explosivos para fragmentar rochas. Para isso, ele usava uma barra de ferro para compactar a pólvora, um processo delicado que exigia extrema precisão. Naquele dia fatídico, no entanto, um instante de distração ou uma falha de comunicação mudou sua vida para sempre, e com ela, o curso da neurociência. Enquanto ele compactava a carga explosiva, o ferro atritou-se com a rocha, gerando uma faísca que detonou a pólvora prematuramente. A explosão impulsionou a barra de ferro diretamente para cima, atravessando sua bochecha esquerda, perfurando a base do seu crânio, passando pela parte frontal do seu cérebro e saindo pelo topo de sua cabeça, antes de cair a cerca de 25 metros de distância, suja de sangue e tecido cerebral. Os trabalhadores horrorizados esperavam o pior, mas Phineas Gage, para a incredulidade geral, não caiu morto. Ele se jogou no chão, convulsionou por alguns minutos e, em seguida, com a ajuda de seus colegas, conseguiu levantar-se e até mesmo andar. No caminho até a cidade, ele se sentou em uma carroça, ainda consciente, conversando com as pessoas, apesar do buraco gritante em sua cabeça e da massa cerebral exposta. Seu médico, Dr. John Martin Harlow, ao vê-lo pela primeira vez, ficou abismado. Gage estava alerta, falava com clareza e até fez uma piada sobre a barra de ferro que o havia atravessado. Esta cena inicial por si só já era um milagre médico sem precedentes. Apesar da gravidade do ferimento, Gage não apenas sobreviveu à explosão e à jornada, mas também à infecção que se seguiu, um feito ainda mais notável em uma era sem antibióticos. Sua recuperação física foi surpreendente. Ele recuperou a visão, a audição e a mobilidade. Contudo, o Dr. Harlow e todos que o conheciam começaram a notar uma mudança gradual, mas profunda, em sua personalidade. O Phineas Gage, antes do acidente, era descrito como um homem educado, gentil, responsável, prudente e com forte senso de dever. Era considerado um dos melhores capatazes, capaz de supervisionar seus homens de forma eficiente e justa. O Phineas Gage, pós-acidente, no entanto, era um homem transformado. Ele se tornou impulsivo, irreverente, profano, impaciente e muitas vezes desrespeitoso. Sua linguagem tornou-se vulgar e sua capacidade de planejar e tomar decisões racionais parecia comprometida. Ele não conseguia mais manter-se em um emprego estável, pois sua nova personalidade o impedia de seguir regras e interagir socialmente de forma adequada. Seu comportamento era tão alterado que seus amigos e familiares lamentavam que Gage não era mais Gage. A frase, popularizada pelo Dr. Harlow, ilustrava perfeitamente a perplexidade e a tristeza de ver o homem que conheciam desaparecer, mesmo que o corpo permanecesse intacto. Esta mudança radical, associada à localização do dano cerebral, os lobos frontais, forneceu a primeira evidência científica robusta de que diferentes partes do cérebro são responsáveis por funções específicas, especialmente as relacionadas à personalidade, ao comportamento social e à tomada de decisões. Antes de Gage, a crença predominante era que o cérebro funcionava como uma massa homogênea, sem áreas especializadas. O caso de Phineas Gage, embora trágico, deu um impulso revolucionário à neurociência, pavimentando o caminho para a compreensão da localização das funções cerebrais e a importância dos lobos frontais. Contudo, há uma curiosidade e uma controvérsia importante sobre a extensão exata de sua mudança. A imagem popular de Gage como um homem totalmente descontrolado e sem futuro é em parte um exagero. Embora as mudanças em sua personalidade fossem inegáveis e severas, ele não se tornou um sociopata completo ou um inválido.
Existem evidências, embora escassas, de que ele conseguiu se adaptar parcialmente à sua nova condição. Ele trabalhou como condutor de diligências no Chile por alguns anos, o que exigia certa capacidade de organização e interação social, indicando que ele não estava completamente incapacitado. Essa adaptação sugere que o cérebro possui uma notável plasticidade e capacidade de compensação, mesmo após lesões graves. O mito do Gage completamente disfuncional foi em parte perpetuado pela literatura popular e por simplificações didáticas da história, mas uma análise mais aprofundada dos registros sugere que sua vida pós-acidente foi complexa, com altos e baixos, e não uma mera descida ao abismo da antissocialidade. Phineas Gage morreu em 1860, 12 anos após o acidente, provavelmente devido a um ataque epiléptico, uma complicação comum de lesões cerebrais traumáticas. Seu crânio e a barra de ferro que o atravessou foram doados ao Dr. Harlow e hoje estão expostos no Museu de Anatomia Warren da Escola de Medicina de Harvard, em Boston. Eles se tornaram ícones da neurociência, testemunhos silenciosos de um evento que mudou para sempre nossa compreensão do cérebro. A história de Gage continua a ser estudada e debatida, servindo como um lembrete vívido da fragilidade e da resiliência da mente humana, e da profunda conexão entre a matéria cinzenta e a essência da nossa identidade. Sua trajetória nos mostra que, embora a sobrevivência física possa ser um milagre, a preservação da personalidade e da cognição é um desafio ainda maior, revelando que somos muito mais do que apenas nossos corpos. A saga de Phineas Gage, mais do que um relato de um acidente bizarro, é um marco na história da medicina e da psicologia. Ela nos força a questionar a natureza da consciência, da personalidade e o que nos torna quem somos. Uma barra de ferro atravessou um crânio, mas abriu caminho para uma nova era de descobertas sobre o mais complexo de todos os órgãos. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido ou curiosidade histórica você gostaria de ver desvendado em nossos próximos vídeos.